Quem achou, diga eu achei. Êxodo capítulo 12, verso 1. Diga assim: o meu pai sonha comigo. Diga assim: para cada besteira. Diga, para cada besteira e burrada que eu faço. Diga para o seu irmão: eu e você fazemos um monte de burrada. Pode dizer para ele que ele já fez. Assim, eu e você já fizemos muita besteira e burrada nessa vida. Diga assim: eu e você, muitas vezes, fechamos portas que não eram para ser fechadas. Mas nós temos um Deus que abre portas. Você pode dar um grito de glória a Deus. Nós temos um Deus. Pisamos a bola no Éden. Fizemos aquilo que não era para ter feito. Aprontamos no Éden. Fechamos uma porta daquilo que Deus tinha sonhado e projetado para o homem. Mas vem um Deus, além de todo homem, e abre agora, não uma porta, ele abre portões celestiais. Achou aí? Êxodo capítulo 12, de 1 a 14, nós vamos ler. Pode começar. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Diga assim: um cordeiro, repita comigo, um cordeiro para cada família. Diga assim: o cordeiro, ele tem a finalidade de alcançar, de redimir toda a casa, toda a família. Repita comigo assim: Deus não quer salvar apenas a minha vida, Ele quer salvar toda a minha família. Tem alguém perto de você aí, que é da sua família? Diga assim: o cordeiro morreu por causa de mim e de você. Diga assim: Deus quer salvar toda a nossa família. Aí tem uns carinha, né, que são os duros de matar, mas que vai morrer, vai, irmão. Ai, pode dar trabalho. Diga para o seu irmão: você pode dar trabalho, mas você vai morrer. Morrer para esse mundo, viu, irmãos? Entendo o que eu estou falando. Também vai lá para Vila Formosa, também. Mas depois da Vila Formosa para o céu, amém? Tem alguns caras que são duros de matar, irmãos. Resistente, Deus falando. Fala através da esposa, fala através do marido, fala através do cachorro, do papagaio, do periquito, do vizinho, do pastor. E o cara se mantém, né, durão. Diga para o seu irmão: Deus quer matar você. Pode dizer: Deus quer matar você, ó. Pedra dura. Tem uns durões aí, ó. Mas Deus é especialista em quebrar a pedra e tirar água da rocha. Amém? Vamos lá. Mas eu preciso entender, quando eu olho para minha casa e para minha família, que Deus não quer salvar só a mim. Deus quer salvar a esposa, o marido, o pai, a mãe, os filhos, os netos. E toda a nossa descendência será salva e abençoada em nome de Jesus. Diga assim: a minha família está debaixo da promessa, da bênção de Deus. Por isso, contra a minha casa não vale pomba gira, periquito que gira, urubu que gira, nem sapo, nem sapolândia, porque debaixo da minha casa está a mão do Senhor. Sobre a minha casa está a nuvem de glória do Senhor. E se você crê, aplauda ao Senhor por isso. Glória! Amém? Sequência do texto. Cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no forno, com pães ázimos. Com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. A sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo.
Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. E o comereis como? Posso abrir aqui um momento curiosidade, que talvez nem todos se atentem no texto, rapidinho aqui, eu estou dentro do meu tempo. Olha só, a Bíblia diz que o cordeiro tinha se separado, o melhor cordeiro. E esse cordeiro, durante este período de 10 dias, de 10 a 14 dias, ele era criado dentro da casa. Por que dentro da casa? Está lá, fazer um exemplo paralelo com o Pitoco, meu cachorrinho. Não adianta, quando o cordeiro vai para dentro da sua casa, a sua forma de enxergar aquele cordeirinho muda. Você começa a pegar amor pelo bichinho. Por isso que quando alguém pega um cachorro e viu que, acho que fiz besteira, se livre dele o mais rápido possível. Porque quanto mais tempo, já passaram, conhecem gente que passou essa experiência? Quanto mais tempo você demorar com ele dentro da sua casa, você vai se apegando emocionalmente com o bichinho. E esse era o propósito, que o líder da família... Porque uma coisa é matar o cordeiro no meio das 100, das 200 ovelhas. Outra coisa é matar o cordeiro que está dentro da sua casa. Começa a ver sentimento, começa a ver um amor diferente. Porque agora é o seu animalzinho de estimação. Ele não está no meio da multidão, é o seu bichinho de estimação. Na hora de sacrificar, o dono da casa vai sentir a perda do cordeiro, mas ele enxerga que, embora ele ame o cordeiro, há um propósito maior para a morte do cordeiro. Toda a família, um morrerá e todos serão salvos. Porque às vezes a gente não entende por que pega o cordeiro e agora traz para dentro da casa. Porque, irmãos, tem coisa que nos custa, Sônia, Luiz, tem coisa que nos custa. E tem coisas que, embora a gente ame, mas a gente tem que abrir mão, por causa de um propósito maior, por causa de uma salvação maior, por causa de uma missão maior. Existem coisas que Deus vai esperar de mim e de você, que os nossos sentimentos vão se misturar. E aonde, embora você goste dela, Deus está dizendo, não é esta moça que eu tenho para você. Mas há sentimento, há paixão, sim, mas há um propósito e uma visão maior. Embora você, aquela oportunidade de emprego te levaria a ganhar muito mais dinheiro, há sentimento, há sonho, mas você precisa sempre lembrar-se da sua missão maior e por que é que você veio a este mundo, viu? Ainda que os nossos sentimentos se misturem, eu preciso entender para que eu nasci. Quando a gente não entende a nossa missão, a gente fica abalado e perdido. Mas quando a gente sabe do propósito da nossa missão, ainda que doa, a gente vai até o fim. Missão dada, missão cumprida. Um morrerá e todos serão salvos. Acabou o momento de curiosidade, vamos em frente. E o comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. Verso 12. E em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele... Onde você está? No verso? Está 12 para mim. Só aqui. falta um para acabar, né? Eu vou deixar você acabar. Obrigada. Tá bom, feliz Páscoa para você. Acaba, que aí eu vou falar de um detalhezinho aqui. Olha lá. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém. Deixa só aqui também momento curiosidade. Havia uma prática normal entre os egípcios, que era escrever nome de entidades.
dos seus deuses nas suas portas. E eles acreditavam que aquilo ali protegeria eles de todos os males. E conta-se os historiadores que muitos do povo de Deus acabaram seguindo na mesma vibe. Se protege o Wilson, vai me proteger também. Eu creio em Deus, mas se deu certo para ele, ainda que seja errado, o que custa uma fezinha a mais? Diga assim: Deus não quer ser mais um na minha vida. Deus quer ser o único na minha vida. Você entende isso? E existia numa escala, no Egito haviam milhares de deuses, mas haviam os 10 maiores. Não é à toa que foram 10 pragas, porque haviam os 10 maiores, que os egípcios tinham costume de colocar na porta deles, da entrada, o nome de um destes 10 maiorais. E vem Deus dizendo: não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Cada praga Deus estava destronando aquele que os homens adoravam. E cada praga Deus estava dizendo: sou maior do que aquele, sou maior do que aquele, sou maior do que aquele, sou maior do que aquele. E por que foi deixado o primogênito, o filho macho, por último? Por quê? Porque naquela época, o primogênito de Faraó, ele era considerado Deus. E todos os egípcios, no seu primogênito, ele tinha uma... Esse aqui é o GPT-4. Amém? Cuidado com o que mexe aí, paralelo com o culto. Vamos lá. O que ocorre? Nós precisamos, olha para mim aqui, esquece lá. Como eu e você precisamos entender o propósito, irmãos. Porque quando a gente não entende o propósito, a gente não entende o que está acontecendo. Deus estava mostrando: não existe Deus menor e não existe Deus maior. Existe apenas um único Deus, o Deus Elohim, Criador dos céus e da terra. E você pode aplaudir a Ele por isso? Porque ninguém pode livrar como o nosso Deus. E preste atenção, porque muitas vezes nós imaginamos que existe uma guerra entre Deus e o diabo. Olhe para mim, isso é importante. Existem muitas pessoas que dizem: existe uma guerra entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo. Deixa eu dizer algo a você: nunca houve e nem haverá uma guerra entre Deus e o diabo, porque o diabo sabe que ele não pode contra Deus, porque Ele é o único. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da criação do mundo. Nosso Deus, cante isso, é soberano, Ele reina antes da fundação não havia nada, Ele já era Deus. O diabo teve o dia da sua criação. Deus sempre existiu e sempre haverá. Por isso nunca haverá guerra entre Deus e o diabo. Mas pastor, o que Apocalipse e o que é que tantas histórias que nós vemos por aí mostram aparentemente Deus contra o diabo? Não, e eu vou trazer clareza para você. E a Bíblia diz no livro de Colossenses que tudo aquilo que foi escrito no passado eram figuras e sombras de bens vindouros, e que eu e você precisamos crescer em conhecimento até a plenitude do conhecimento de Deus. É por isso que nós lemos a Bíblia em casa, e é por isso que nós estudamos as Escrituras aqui. Então ouça aqui, o que existe é uma guerra entre o diabo e os representantes de Deus nesta terra. Porque a Bíblia diz que os céus são do Senhor e a terra Deus deu aos homens. Deus poderia destruir o diabo daqui, com apenas um piscar de olhos, mas Ele deu a terra aos homens, e Ele quer que os homens que perderam no Éden
triunfem no grande dia em que Ele manifestará a sua glória através da sua criação. Deus não quer simplesmente destruir o diabo, Deus quer destruir as obras do diabo e o diabo através da sua criação. Mas eu e você precisamos entender que sem Ele, Adriano, nós não conseguimos, mas eu com Ele tudo posso naquele que me fortalece. Você pode aplaudir a Ele por isso? Glória! Ouça aqui. Aquele que tem ouvidos ouça, aquele que tem entendimento entenda. Deus quer usar você para destronar demônios, principados e potestades nesta terra. O mandamento de Deus, crescei, multiplicai e dominai a terra, ainda está válido. Deus quer que eu e você dominemos esta terra. A terra, a Bíblia diz que o príncipe deste mundo, porque o homem entregou o senhorio e o domínio deste mundo, o homem entregou a demônios, a principados e potestades. Mas agora Deus levanta, somos o povo de Deus, somos um povo especial, chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou à sua luz. Somos o povo de Deus. Entenda aqui, a terra prometida não aponta, Paula, para o céu, porque no céu não haverá demônios, não haverá luta nos céus. Aquele que tem ouvidos, ouça. Não haverá a terra prometida, embora muita gente... Existem músicas que falam a respeito disso, mas a maior parte dos teólogos já entenderam que isto era um erro teológico, chamar Canaã de um paralelismo com os céus. Canaã apontava para a igreja aqui na terra. Quando saímos do Egito, quando você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você tinha um dominador, o diabo mandava em você. Você era capacho de demônios. Ele destruía você e sua família. Ele fazia o que ele queria de você. Porque você estava, segundo a Bíblia, no livro de Colossenses, nós estávamos debaixo do domínio das trevas. E quando eu e você entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, agora chegou a hora de partirmos. Diga para o seu irmão, chegou a hora de partirmos. Diga assim, o Egito não faz parte mais da minha vida. Mas ouça que nós vimos no texto que a gente precisa sair rápido do Egito. Além de sair rápido do Egito, nós precisamos também chegar rápido na terra prometida. Só que para chegar na terra prometida, nós precisamos identificar até que ponto nós saímos do Egito, mas o Egito não saiu da gente. Tem gente, irmãos, entenda isso que eu vou dizer. Isso não é para acusar você. Tem gente, irmãos, que saiu do Egito, mas que quando vai lá num restaurante, tá tocando aquelas musiquinhas, aí ele começa a lembrar do Egito. E tá lá, Teresa Aragão, tá lá, o cara tá comendo, Senhor, obrigado por essa comida, mas tá lá, né? E por quê? Porque ainda tem muita coisa do Egito impregnada nele ainda. Ai, Senhor, me segura, Jesus. Ai, Senhor, eu não posso ver isso, eu não posso ouvir isso. Ai, parece que tem um negócio que me puxa. Já ouviram gente assim? Ai, pastor, não faz de conta que não é você, irmão, é outra pessoa. Mas repita comigo, é normal. Diga, é normal. Assim que saímos do Egito, vivermos algumas coisas, enxergarmos algumas coisas do Egito ainda na nossa vida. No Egito nós estávamos acostumados a mentir. O Egito representa o mundo. E se a gente não tomar cuidado, a gente começa a mentir, a gente começa a roubar, a gente começa a enganar. A gente acaba sendo escravo de algumas taras, alguns desejos, que no Egito era normal, mas agora, em Canaã, na vida de igreja, isto não é mais normal para você, porque agora Deus colocou você e separou você.
Agora o deserto é necessário. Deserto, repita comigo, deserto é lugar de passagem. Deus não quer que eu morra no deserto. Tem gente, irmãos, saiu do Egito, não estou questionando sua salvação, mas a pior coisa, irmãos, é morrer no deserto. Morrer sem ter colocado a vida familiar em ordem. Você pisou na bola no passado, quando você estava distante de Deus, e agora Deus quer colocar em ordem. Quantos vieram ouvir a voz de Deus? Deus quer colocar em ordem muita coisa que está em desordem na sua vida. Aquilo que o diabo brincou, riu, humilhou você, usava para te ofender e te agredir, usava para culpar você, usava para diminuir você, usava para afrontar você. Agora eis que tudo se fez novo. Como eu e você precisamos abandonar o Egito. Tem coisa, irmão, que sua mãe fez, sua mãe não fez, seu pai fez, sua mãe, seu irmão, seu primo, seu tio machucou você, feriu você. Mas ouça aqui, as coisas do Egito que estão em nós, nós precisamos decidir, Wagner, lançar lá para fora. O deserto é um lugar perigoso, irmãos, porque a gente começa a olhar e lembrar das coisas boas que a gente tinha no Egito, mas o Egito é lugar de engano, porque o final do Egito é destruição. Mas a gente começa a lembrar, quando eu era do mundo, quando eu fazia, eu assistia. Mas ouça aqui, agora se você faz, ou se você assiste, aquilo não te traz mais alegria. Sabe por quê? Porque agora você já saiu do Egito, você está caminhando para a terra prometida. Não insista em querer fazer, não insista em querer voltar para o Egito, porque senão, quando começar essa briga, volta ou não volta, você pode morrer no deserto. Mas o deserto não é lugar para o povo de Deus. Eu tenho vontade de ir, porque antes eu ia. Tem um monte de amigo meu que é lá do Egito que vai, tem um monte de amiga minha que vai. Ei! Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor verdadeiro. Irmãos, ouça aqui. Não queira visitar o Egito. Egito é lugar de praga e de destruição. Você é um novo homem e uma nova mulher. Insisto novamente, Egito é lugar de morte e de destruição. Continue indo para Canaã. Como eu e você precisamos tomar cuidado, irmãos. Eu estou sofrendo assim porque minha tia jogou uma praga. Você não sabe o que meu pai disse a meu respeito. Meu pai disse, Claudemir, que eu não serviria para nada, que eu sou uma anta, que eu sou um jumento, que eu nunca seria feliz num casamento. Quem é que tem esse tipo de pensamento, irmãos? Quem é que tem esse tipo de pensamento? Não é quem entrou na terra prometida, é quem ainda está no deserto, que ainda acha que praga, que peste, que maldição pega em você. Porque ainda é um menino, como a igreja de Corinto. Nós estamos achando que o diabo tem poder. Ele não tem poder. Mas toda mentira, repita comigo assim, toda mentira pensada constantemente acaba se tornando uma verdade. É mentira. O diabo não tem poder mais sobre você. Mas você começa a pensar, levaram a minha foto, levaram minha roupa, olha, enterraram lá. Eu fiquei sabendo que a mãe de santo, que a pai de santo, que a avó de santo, que a periquita de santo, que todo mundo de santo levou lá o meu nome, levou minha roupa. E é por isso que as coisas estão indo mal na minha vida. O diabo sabe que ele não tem poder mais para tocar você. Mas o deserto é lugar de dúvida. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar
agradar a Deus. E o diabo faz festa na hora da dúvida. Ah, eu acho que foi, será? E aí, olha que tem um monte de igreja, irmãos, que pastores aí, usados muitas vezes por demônios, irmãos. Demônios. Colocaram o seu nome lá no sapo, colocaram o seu nome num porco, colocaram o seu nome lá numa encruzilhada. Ei, quando eu estou no deserto, isso me gera temor. Eu fico preocupado, desesperado, porque deserto é lugar de gente que ainda não cresceu, que não avançou, como eu e você. Quantos vieram ouvir a voz de Deus? Quantos vieram ouvir a voz de Deus? Olha, Deus diz para você: deserto é o lugar de você correr e passar rápido. Deus não tem prazer em ver o seu povo morrendo no deserto. Está salvo, mas morreu todo perebento, morreu cheio de medo, de temores, cheio de angústia, cheio de depressão, cheio de frustrações. Agora, quando eu e você chegamos na terra prometida, diga assim: o meu Pai quer me ver na terra prometida. Irmãos, eu e você decidimos que tipo de crente nós vamos ser. Aquele crente meia boca, que nada dá certo para mim. Ó vida, ó céu, ó azar, ó dor. Ou nós vamos ser aquele tipo de crente, insisto, deveria ter sido composição de Ademar de Campos. Como Ademar não assinou embaixo, o David assinou, que foi ele que inspirou lá o Roberto Carlos a cantar: pode vir quente que eu estou fervendo. Irmãos, como eu e você, quando chegamos na terra prometida, terra que emana leite e mel. Repita comigo assim: o meu Pai quer que eu entre na terra prometida com consciência, com mentalidade de herdeiro. Diga assim: Deus quer que eu tome posse de toda a minha herança. Diga: e eu creio que na terra prometida eu sou livre. Diga: na terra prometida eu sou livre. Irmão, pode me ofender, pode me arrancar tudo que eu tenho, pode arrancar toda a minha saúde, pode arrancar minha casa, pode arrancar tudo o que os homens chamam de valor. Eu sei que o meu Redentor vive, eu verei a glória do Senhor. Mas olha, você não viu? Cometer injustiça, mandaram você embora injustamente. Quem perdeu foi a empresa, porque enquanto eu estava lá, aonde a planta dos meus pés tocar, ali será lugar santo e consagrado ao Senhor. Quem perdeu não foi eu, quem perdeu foi eles. Olha, pediram a sua casa porque você não tem condições de pagar o aluguel. Não, não é. A não condição de pagar o aluguel é porque a minha missão aqui já acabou. Deus está me mandando para um outro lugar, e naquele outro lugar eu verei a glória do Senhor novamente. Irmãos, quando a nossa mentalidade, Romanos 12, quando a nossa mentalidade é mudada para herdeiro, agora eu não sou mais peregrino, agora eu já cheguei aonde Deus queria que eu chegasse. Agora, por que não é um paralelo com o céu? Porque tem gigantes. Repita comigo: na minha vida de herdeiro, eu vou ter que vencer gigantes. Diga assim: o príncipe terá que destruir muitos gigantes, e cada gigante vencido, meu Pai será glorificado. Você não entendeu isso? Você não entendeu isso? Tudo aquilo que quando você estava no deserto destruía você, você já se sentia, fizeram bullying comigo. Isso aí é discriminação. Isso daí é fobia, sei lá o que era, irmão, assovia, sei lá o que você, antes qualquer coisa te machucava, você entrava num desespero porque você não entendia. Agora, não estou entendendo nada, mas se eu cheguei aqui, alguma coisa Deus me trouxe para conquistar. Quando Caleb chegaram lá na terra prometida, irmãos, a terra estava cheia de gigantes. Repita comigo: o Brasil e o mundo possui muitos gigantes, mas Deus me fez nascer nesta geração, entrar neste bairro, entrar neste negócio, entrar nesta empresa,
Não é, repita comigo, não é o meu Deus que vai lutar contra os gigantes. Deus vai lutar através de mim e vencer todos os gigantes debaixo dos meus pés. Eita! Você vai fechar um negócio, você vai entrar no empreendimento novo, quando você desejar algo, irmãos, importa, a mentalidade mudou, a mentalidade, ouça aqui, ser simples não é ser medíocre, viu, irmãos? Ser simples não é ser medíocre, zona de conforto. A terra prometida não virá até você. Quando vieram ouvir a voz de Deus, a terra prometida não virá até você. Você é que terá que ir até a terra prometida. E quanto maior for o gigante, eu não vos trago até aqui para voltar atrás. Vos trago aqui a possuir a terra que vos dei. Quantos vieram ouvir a voz de Deus? Enquanto a banda sobe. Eu não vos trago até aqui para voltar atrás. Vos trago aqui a possuir a terra que vos dei. E se gigantes eu encontrar, eu nunca temerei, porque Ele me trouxe aqui para possuir a terra que me deu. Quem são os seus gigantes? Quem são os seus gigantes? Talvez seu maior gigante seja seu pai e sua mãe, que não sonharam com a sua vinda. E o diabo usa isso para destruir você. Mas ouça, isso é luta de quem está no deserto. Porque quem já chegou na terra prometida, já descobriu que não há nada neste mundo maior do que o nosso Deus. E quanto maior o gigante, eu vou me lembrar, João Batista morreu, mas eu estou aqui. Importa que ele cresça e que eu diminua. Senhor, se isto vai glorificar o teu nome, levante-se e destrói o gigante. Pastor, não vou não, eu sou menos preparado, eu não tenho o diploma que eles têm, eu não tenho habilidades que eles têm. Mas se você tem paixão, dedicação, faça o seu melhor, que Deus mostrará que Ele é o maior. Vou repetir, faça o seu melhor, e Ele vai mostrar que Ele é o maior. Diz o texto, não é do forte a conquista, nem do ligeiro ganhar a corrida, mas daquele que ouve, atende e obedece a voz do Cordeiro. Ouça aqui, eu ouvi uma frase que abençoou tanto o meu coração e eu queria ler ela para você. Olha que coisa louca. A terra está ocupada, mas quando nos faz, preste atenção, quantos vieram ouvir a voz de Deus? Quando Deus nos faz uma promessa, é porque Ele está dizendo, venha para a guerra. Vou repetir, quando Deus nos faz uma promessa, Ele disse, vem para a guerra, e nesta guerra, faça o seu melhor, que eu vou mostrar o meu melhor para você. Sequência da frase. Muitas vezes eu e você seremos chamados para fazer aquilo que mais temos medo de fazer. Senhor, já está bom aqui, é grande demais, Senhor, deixa eu aqui. Se eu te mostrei
Eu estou te chamando para a guerra. E o que você tem medo vai me glorificar no dia em que o inimigo for destruído. Sabe, irmãos, eu não falo de alto padrão de vida, eu falo de vida cristã saudável. Tem muito rico simples e tem muito pobre orgulhoso e nojento. Quando a gente entende que a gente vive para glorificar o Senhor. Senhor, não é a minha inteligência, não é a minha capacidade, mas eu vim para possuir a terra, aonde os homens dirão: o Espírito do Senhor está sobre ele. O Espírito do Senhor está sobre ele. Eu tive há 3 semanas atrás, eu conversei com um patrão de um dos nossos irmãos aqui da nossa igreja. E a alegria do meu coração, que o patrão dele disse para mim: pastor, preciso dizer algo a você. Há algo sobrenatural na vida dela. Eu preciso testemunhar. Eu não sei o que é, mas como eu sonho em um dia chegar naquilo que ela tem. Falei, mas você é o patrão e ela é apenas a funcionária. Eu sei, mas ela tem algo que eu ainda não tenho, mas um dia eu quero ter. Irmãos, os valores do reino não são os valores deste mundo. Deus não nos mede pelo tamanho da nossa casa e nem o tamanho da nossa conta. Deus nos mede pelo tamanho da nossa intimidade e entendermos que tudo que a gente faz na fechada de um carro, em um acordo não fechado, Deus pode ser glorificado em um mega acordo, como Deus pode ser glorificado em um mega não fechamento, que você não entendeu porque estava tudo correndo, estava prestes a fechar. Senhor, ainda, Jó, irmãos, ainda que Deus me mate, nele eu confiarei. Irmãos, vem Deus e se levanta e dá o dobro daquilo que Jó esperava.